Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco de compulsão alimentar periódica. Compulsão alimentar periódica, conhecido como transtorno de compulsão alimentar periódica. Termo conhecido pelos médicos, psiquiatras, psicólogos, baseado no compêndio médico americano, o DSM-5. Para você ser considerado com transtorno de compulsão alimentar periódica, você precisa necessariamente ter episódios recorrentes, pelo menos nos últimos 3 meses de compulsão alimentar, pelo menos uma vez por semana também. Uma vez por semana nos últimos 3 meses. E além disso, existe uma hiperfagia, que é a própria definição de compulsão alimentar, que é a ingestão de uma quantidade muito grande de alimentos. E além disso, ela vai ser sempre, ela vai sempre sentir uma falta de controle, uma sensação de que não é ela que está presente naquele momento, que ela não consegue controlar o que está acontecendo naquele momento, que mesmo que ela quisesse parar, ela não conseguiria. É como deixasse de ser cortical e virasse totalmente automático esse processo de compulsão alimentar. Existe também uma elevada angústia, que é tanto no momento que está tendo a crise como depois, como nos dias anteriores, como nos dias posteriores da compulsão alimentar. Não pode ter tido nenhum comportamento compensatório. Se às vezes a pessoa faz algum tipo de comportamento compensatório, a gente já não consegue colocar nessa categoria de compulsão alimentar. Todos os transtornos alimentares são mutuamente exclusivos ou excludentes. E também, a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Ela experimenta o corpo de uma forma muito negativa, com uma baixa autoestima. Além disso, os episódios de compulsão alimentar precisam apresentar 3 desses 5 comportamentos, e não é raro que os 5 estejam presentes. 1. Comer muito rápido, muito mais rápido que o normal. 2. Comer até se sentir muito cheio. 3. Comer sem fome. É normal que a pessoa saia do Mac, vai pro Burger King, vai comer uma pizza, ou até que ela tenha acabado de almoçar e tenha o episódio de compulsão alimentar. Ou comer sozinho, que é um ato de vergonha. A própria pessoa, a própria compulsão alimentar e a angústia que a pessoa sente de estar naquele momento traz a sensação de vergonha para a pessoa. Também a depressão depois, ou uma culpa demasiada por comer em excesso. Então, não é aquele gordinho feliz que come depois e fica de boa e aproveita o quanto comeu. Exemplo: ah, que delícia, que bom. Não é nada disso. Bom, entendendo a escala de severidade da TCAP. Observação: a escala de severidade da compulsão alimentar é baseada na qualidade e na frequência dos episódios de compulsão, e não no peso. Essa é a grande confusão. Leve, de 1 a 3 episódios. Moderada, de 4 a 7 episódios. Severa, de 7 a 8 episódios. Extrema, mais de 14 episódios semanais, ou seja, mais de 2 por dia de compulsão alimentar. É muito comum que se tenha a compulsão alimentar por toda a vida. É comum que se tenha por 16 anos, em média, a doença também. Ela atinge 85% dos americanos, 1/3 de homens e 2/3 de mulheres. Não entram o número de pessoas que já foram diagnosticadas, então. A quantidade é bem maior, mas também não é tanto quanto se imagina. O transtorno de compulsão alimentar periódica geralmente se instala depois dos 21 anos. A gente não fala de uma estação, a gente fala de uma instalação tardia, porque a anorexia nervosa, em média, é 17 anos. A bulimia nervosa é 16 anos. A obesidade e o transtorno de compulsão alimentar periódica não são sinônimos, apesar de muitas pessoas que têm o transtorno alimentar periódico serem obesas. Cerca de 45%
Muitas pessoas obesas têm o transtorno de compulsão alimentar periódica. Eles não são temas relacionados. A gente não identifica o transtorno de nenhuma forma pelo peso da pessoa e nem pelo ganho de peso da pessoa nos últimos tempos. A ideia de olhar a pessoa e ver um superobeso e já assumir que ele tem a compulsão alimentar periódica é falsa. Só 30% dos superobesos com IMC acima de 40 que tem TCAP. Quem vê tamanho não vê TCAP. As pessoas com transtorno de compulsão alimentar periódica e obesas, elas lidam com estigma de peso e além de uma vergonha adicional pela compulsão alimentar. E a preocupação com uma imagem corporal com pessoas que sofrem TCAP é muito maior do que aquelas que são simplesmente obesas. Quem tem outras questões alimentares, essas pessoas estão sofrendo o tempo todo por estarem assim. A compulsão alimentar é um processo obsessivo-compulsivo muito maior do que um processo de vício. Bom, é só isso. Até mais, pessoal.